Fala família Caipora, só na boa! Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 23 de março, este sábado, beleza? E iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Fechou, galera? E eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 21 de março, tá? Tivemos todos os jogos, foram 26 palpites, com um total de 22 greens e 4 reds, uma taxa acima de 80%, beleza, galera? E trazendo parcialmente os resultados dos nossos palpites de hoje, tivemos 29 palpites, com 16 greens até o momento, 5 reds e 8 jogos ainda irão ocorrer, beleza, galera? Já tem jogo rolando, então dá uma conferida lá para ver como que vocês estão, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites, então? Mas não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, isso irá ajudar muito a gente. E também não se esqueçam de deixar o seu like e também deixar o seu palpite nos comentários. Beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala pessoal, eu trouxe para vocês uma quantidade bem relevante de palpites para este sábado, beleza? Eu trouxe um jogo aqui do Canadá contra o Trinidad e Tobago para a qualificação da Copa América. Esse jogo eu separei com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Canadá tem 85% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 44%. O Trinidad e Tobago tem 50%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-0 para o Canadá. E em séries o Canadá vem marcando gols há 5 jogos. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida eu separei a Costa Rica contra Honduras, ainda para a qualificação da Copa América. Separei com o mercado de under 3,5 gols. A Costa Rica tem 44% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Verificando Honduras, ela tem 56% de aproveitamento. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 5 vitórias da Costa Rica, 8 empates e 7 vitórias do Honduras. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Costa Rica não empata há 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida no Japão, separei Omiya versus TG Vajaro. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Omiya tem 60% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O TG Vajaro, ele tem 22%, não vence a 9 partidas. Em séries, o Omiya vem marcando há 5 jogos e o TG Vajaro, ele vem sofrendo gols há 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória e empate do Omiya na maioria das partidas e o TG Vajaro, fora de casa, ele não vence. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa. Próxima partida, agora na Coreia do Sul, eu separei o Anyang versus Sihyeong Citizen. Separei essa partida com vitória e empate para casa também. O Anyang tem 53% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Citizen tem 61% também. Verificando o histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Anyang. E em séries, o Anyang vem marcando há 6 jogos e o Citizen também. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória e empate do Anyang jogando em casa na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa. Próxima partida, Yunnan versus Heilongjiang. Separei essa partida com over e meio gols na China. Yunnan tem 62% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heilongjiang, ele tem 39%. Verificando em séries, o Yunnan, ele vem sem derrotas há 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos over e meio gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over e meio gols. Próxima partida, agora no Qatar, separei Al-Khor versus Al-Bida. Separei essa partida com vitória e empate para casa. Não temos muitos dados das duas equipes, porém o Al-Khor, ele tem 57% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, venceu 4 deles. E o Al-Bida, ele tem 14%, venceu apenas uma partida oficial, beleza? Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória de 1-0 do Al-Bida, e em séries, o Al-Khor vem a 4 jogos vencendo. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes,
tivemos vitória e empate do Alcor na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Al-Shahania versus Al-Mezheimer. Separei essa partida ainda no Qatar com over do 1,5 gols. O Al-Shahania tem 51% de probabilidade de vitória e na forma recente as duas equipes têm 50% de aproveitamento. Verificando o histórico, foi uma partida disputada com um empate de 0-0 e em séries as duas equipes vêm sem derrotas nos últimos 5 jogos e as duas equipes venceu 4 deles. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Apenas uma partida para cada equipe que foi 0-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, Brisbane City versus Redlands United. Separei essa partida da Austrália com over 2,5 gols. O Brisbane tem 61% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Redlands tem 39%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do Brisbane, 6 empates e 5 vitórias do Redlands. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Brisbane não empata há 5 partidas e o Redlands vem marcando há 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols. Próxima partida, Brisbane City feminino contra Peninsula Power. Separei essa partida no Campeonato Feminino da Austrália com vitória no primeiro tempo para casa. O Brisbane tem 87% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 61% nos últimos 6 jogos, venceu 5 deles, enquanto o Península ele tem 22% nos últimos 9 jogos. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Brisbane e a média de gols é de 4,5 gols. Em séries, o Brisbane vem marcando há 6 jogos e verificando os últimos encontros das duas equipes, o Brisbane venceu o primeiro tempo nas 2 partidas disputadas. Os últimos jogos nos campeonatos, o Brisbane vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, vitória a casa no primeiro tempo. Próxima partida, Ipswich City versus Brisbane Strikers. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Brisbane Strikers ele tem 73% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Tem 44% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. E verificando o Ipswich ele tem 11%. Em séries, o Brisbane tem 5 jogos marcando gols. Nos últimos jogos dos campeonatos temos over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Apenas poucas partidas do Brisbane Strikers que não ultrapassaram 2,5 gols. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei Maitland versus Adamstown. Separei essa partida com over 2,5 gols também. O Maitland tem 79% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Adamstown ele tem 28%. Verificando o histórico de partidas, são 12 vitórias do Maitland, 1 empate e 5 vitórias do Adamstown. Verificando a média de gols, é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Maitland vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, New Lambton versus Like McClare. Separei essa partida com over 2,5 gols. O New Lambton tem 71% de probabilidade de vitória, com 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lake não vence há 9 jogos, perdeu todos. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Lambton e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Lambton vem há 10 jogos sofrendo gols e, como eu disse, o Lake vem perdendo há 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols nas 2 partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todos os jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Launceston United versus Devonport. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Devonport tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Launceston tem 11%. Não venceu nenhuma das últimas 9 partidas. No histórico são 3 partidas com 3 vitórias do Devonport e a média de gols é de acima de 5 gols. Verificando em séries, o Launceston vem sofrendo gols há 10 jogos e o Devonport vem vencendo há 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Devonport nas 3 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Devonport vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei Kingborough Lions versus Riverside Link. Separei essa partida com over 3,5 gols. O Kingborough tem 80% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Riverside tem 28%. No histórico são 10 vitórias do King Borog, 3 empates e 1 vitória do Riverside. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o King Borog vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Koban Imperial versus Akapá. Separa essa partida com over do 1,5 gols. O Koban tem 67% de probabilidade de vitória, com uma forma recente nos últimos 9 jogos de 61% de aproveitamento. Os Akapá tem 11%. No histórico foi uma vitória dos Akapá por 3-1 e em séries os Akapá não vence há 3 partidas. Últimos jogos dos campeonatos temos over do 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida é Dundee United versus Inverness. Separa essa partida na Escócia com over do 1,5 gols. O Dundee tem 65% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Inverness ele tem 44%. Verificando o histórico, são 26 vitórias do Dundee, 19 empates e 17 vitórias do Inverness. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Inverness não vence há 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Falkirk versus Edinburgh. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. Falkirk tem 92% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Edinburgh tem 6%. Não vence há 9 partidas. No histórico são 5 vitórias do Falkirk e um empate e 2 vitórias do Edinburgh. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Falkirk vem vencendo há 3 partidas e o Edinburgh ele não vence há 9 partidas, como eu disse. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Falkirk na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk vem vencendo o primeiro tempo em casa na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei Caernarfon Town versus Cardiff Met University. Separei essa partida com over do 1,5 gols no país de Gales. O Caernarfon tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, tem 43%, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cardiff tem 28%. No histórico são 10 vitórias do Caernarfon, 2 empates e 2 vitórias do Cardiff. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Caernarfon vem a 9 jogos marcando gols e o Cardiff vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Caernarfon, over do 1,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos, apenas uma partida do Cardiff contra o Bala que foi 1-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, fechou? Próxima partida, Kaunas Quain Nomads versus Bala Town. Separa essa partida com vitória e empate para casa. O Kaunas tem 50% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bala tem 78%. O histórico são 22 vitórias do Kaunas, 12 empates e 18 vitórias do Bala. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Kaunas vem perdendo a 3 partidas e o Bala vem a 5 jogos, marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Kaunas em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Kaunas vem vencendo e empatando a maioria das partidas jogando em casa. E o Bala fora de casa venceu 2 das últimas partidas que ele disputou. Mas eu acredito que para as partidas nós teremos vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, Spakenburg versus Lisse. Separa essa partida da Holanda com over 2,5 gols. O Spakenburg tem 75% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Lisse tem 22%. No histórico são 2 vitórias do Spakenburg e um empate, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em série, o Spakenburg vem sofrendo gols a 7 jogos e o Lisse vem marcando a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos. Por isso eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Glentoran versus Ballymena. Separei essa partida na Irlanda do Norte com over do 1,5 gols. O Glentoran tem 71% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ballymena não vence a 9 partidas, tem 6% de aproveitamento. O histórico são 27 vitórias do Glentoran, 10 empates e 15 vitórias do Ballymena. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ballymena vem perdendo e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols nas últimas partidas disputadas, foram 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols.
Próxima partida, Juarez versus Puebla. Separei essa partida com over e meio gols no México. O Juarez tem 46% de probabilidade de vitória, com 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não vence a 9 partidas. O Puebla tem 22%, venceu apenas uma partida das últimas 9. Verificando que são 2 vitórias do Juarez, 3 empates e 5 vitórias do Puebla. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Juarez vem a 9 jogos sofrendo gols e o Puebla vem sofrendo a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over em meio gols em 5 das últimas 6 partidas e no caso do Juarez, over em meio gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over em meio gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over em meio gols. Próxima partida, Mineiros de Zacatecas versus Dourados de Sinaloa. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. Os Zacatecas têm 66% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Dourados também tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Zacatecas, 7 empates e 12 vitórias do Dourados. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Dourados vem a 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Boca Juniors versus Central Norte Salta. Separei essa partida na Copa da Argentina com o mercado de over meio gol no primeiro tempo também. O Boca tem 78% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Central Norte tem 50%. Verificando em séries, o Boca vem sofrendo gols há 5 jogos e o Central Norte também vem sofrendo há 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora no Campeonato Feminino da França, eu separei Lille versus Lyon e separei vitória no primeiro tempo para fora de casa. O Lyon tem 80% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lille tem 33%. No histórico são 6 partidas disputadas com 6 vitórias do Lyon e a média de gols é de acima de 5,5 gols. Em série, o Lyon vai marcando a 10 partidas e o Lille vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Lyon venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Lyon na maioria das partidas que ele disputou. Então para essa partida eu separei vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei a Roma contra Sassuolo. Separei essa partida no Campeonato Feminino da Itália com vitória seca para casa. A Roma tem 74% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sassuolo tem 56%. No histórico são 10 vitórias da Roma, um empate e uma vitória do Sassuolo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Roma vem vencendo as 5 partidas e o Sassuolo não empata as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, a Roma venceu todas as partidas que disputou, foram 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, a Roma vem vencendo em casa e o Sassuolo não vem tendo sorte fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, separei Espanhol versus Tenerife. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com under 3,5 gols. O Espanhol tem 48% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tenerife tem 44%. No histórico são 8 vitórias do Espanhol, 8 empates e 3 vitórias do Tenerife. A média de gols não ultrapassa 2,5 gols. Em séries, do Espanhol vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos encontros na casa do Espanhol, under 3,5 gols em apenas uma partida das últimas 2 disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida, Northampton Town versus Derby County. Separei essa partida na League One da Inglaterra com vitória ou empate para fora. O Derby tem 60% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Northampton tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Derby, um empate e uma vitória do Northampton. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Derby vem vencendo a 4 partidas e o Northampton vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Derby venceu e empatou 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Derby vem vencendo as últimas partidas e o Northampton nem em casa ele vem vencendo. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Barnet versus Dorking. Separei essa partida na National League da Inglaterra com over 1,5 gols.
O Barnet tem 68% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dorking tem 33%. No histórico são 4 vitórias do Dorking e 1 vitória do Barnet. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barnet vem sem empates a 5 jogos e o Dorking vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Radcliffe vs Ashton United. Separe essa partida com over 2,5 gols. O Radcliffe tem 67% de probabilidade de vitória e na forma recente as duas equipes têm 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 3 vitórias do Radcliffe, 2 empates e 2 vitórias do Ashton United. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Radcliffe vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, e o Ashton venceu os últimos 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Macclesfield vs Morpeth Town. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Macclesfield tem 71% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Morpeth tem 39%. Verificando no histórico, foi uma partida com uma vitória do Morpeth e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Macclesfield ele vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. O Morpeth vem a 10 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei o Avaí contra o Brusque. Separei essa partida no Campeonato Catarinense com o under 3,5 gols. O Avaí tem 47% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brusque tem 89%. No histórico são 15 vitórias do Avaí, 10 empates e 9 vitórias do Brusque. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Brusque vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas também. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, eu separei o Altos contra o América do Rio Grande do Norte. Separei essa partida na Copa do Nordeste com under 3,5 gols também. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Altos. E verificando a forma recente, nos últimos 9 jogos, ele tem 67% de aproveitamento. O América tem 83%. No histórico foi uma partida disputada com um empate de 1-1, e verificando em séries, o América vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida eu separei under 3,5 gols, fechou? Próxima partida, ABC contra o Sport Recife. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Sport jogando fora de casa ele tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está com 45%. Tem 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o ABC tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Sport e 4 vitórias do ABC. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o ABC vem a 5 jogos sem vitórias e o Sport vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida e última, separei Fortaleza contra o Vitória. Separei over 2,5 gols para essa partida. O Fortaleza tem 53% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Vitória tem 72%. No histórico são 4 vitórias do Fortaleza e 1 empate, e a média de gols é de 1,8 gols. Verificando em séries, o Vitória vem a 8 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 2 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos aproveitar bem esse sábado, fechou? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala, caiporada, eu trouxe o nosso bilhete. Separei over 2,5 gols para Glentoran vs Baliman United, over meio gol no primeiro tempo para Mineiros de Zacatecas vs Dourados de Sinaloa. Separei over meio gol no primeiro tempo para Boca Juniors vs Central Norte Salta e separei o Lyon para vencer o primeiro tempo contra o Lille. Separei under 3,5 gols para Espanhol versus Tenerife, over 2,5 gols para Al-Shahania versus Almesheimer. Separei over 2,5 gols para Midtjylland versus Adamstown. Separei
Davenport para vencer o primeiro tempo contra o Launceston. Separei over meia gols para o Coban versus o Zacapa e separei o Falkirk para vencer o primeiro tempo contra o Edinburgh. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueçam de deixar o comentário, hein?